Romã, Romã, ô Romã, Romã, ô Romã, Romã. Que foi, Romã? Podcast. Romã Podcast. Olá, senhoras e senhores. Estamos aqui para mais um Romã Podcast. Meio sem energia, que eu tô meio doentinho, tá? Não se preocupe, já vou melhorar. Mas hoje eu vou estar meio sem energia. Mas meus amigos aqui vão me ajudar aqui a manter a energia lá em cima, que é o senhor Fabiano. Fala, seus lindos! Vocês estão bom? Hoje a gente vai falar de um anime que se passa em um momento histórico da China. E eu não percebi isso no começo, eu demorei pra perceber. Você não tinha Meu, eu sou percebido? muito burro. Eu sou muito burro, mas depois que a Camila falou, Fabiano. nossa, isso é a China, né? Não, o Japão. Verdade, né? Verdade. É que estão falando japonês. Ah, não, eu tava vendo dublado também, né? Não, É mas os burrice nomes é mesmo. chinês, ô Fabiano. Mal Mal, Ah. Lin Chun. Ô, Sei Fabiano. lá. E apresentando também o senhor Roger Granado. É, cara, esse é um anime da hora, anime de drogadinhos. Drogadinhos. E não menos importante, Masayuki. Muito prazer. Fala pessoal, esse aqui é o Romã Podcast, um podcast focado totalmente em animes e mangás, onde cada episódio conversamos sobre uma temporada de animes, sem roteiros e sem rodeios, dando nossa opinião nem um pouco profissional. Considere nos seguir nas plataformas que você estiver ouvindo nesse momento, seja ela o Spotify, o Deezer, Amazon Music ou mesmo o YouTube. E também não deixe de comentar o que você achou do episódio. Caso você esteja ouvindo a gente pelo YouTube, a gente recomenda que você siga também nas outras plataformas, porque o YouTube geralmente bloqueia alguns episódios por direitos autorais. Não queremos que você perca nenhum lançamento. Também temos nossas redes sociais, onde os links estão na descrição dos episódios. Nos siga por lá também. E se você for um Romaner fã pra caramba, a gente também tem o nosso Catarse, que também estará na descrição dos episódios. Muito obrigado e aproveitem esse episódio. E o senhor Fabiano, o senhor teria os dados de um diário de apotecária? Tenho sim. The Apothecary Diaries em inglês. Kusuriya no Hitorigoto. Kusuriya no Hitorigoto em japonês. É um anime baseado numa light novel escrita pela Natsu Hyuga, ilustrada por Tokushino. Pode ser que eu tenha errado os gêneros aqui, mas fui no automático. Ela, na verdade, foi um... Novel eu entendo que seria um livro, né, massa? Livro. Então, na verdade, é uma série de livros que começou em outubro de 2011. Aparentemente ainda tá saindo. Depois saiu a Light Novel em 2014 e ainda está saindo. Atualmente está com 15 volumes. Temos uma adaptação em mangá, inclusive ela é publicada pela Square Enix, que também está saindo com 15 volumes. E agora nós estamos falando da versão de anime, né? Que é a... Atualmente tem 2 temporadas, vamos falar da primeira. A primeira temporada ela saiu ali em outubro de 2023, com 24 episódios. E senhor Roger, traga-nos a sinopse deste anime maravilhoso. Cara, uma coisa que eu queria falar também, que eu acho que o Harry esqueceu de falar, é que o estúdio que fez, né, foi o estúdio, acho que pronuncia Toho, né? Ele fez em parceria com outro estúdio aqui, que tem mais animes assim mais famosos e tal, né? Fez aquele Oditaxi que a gente falou, né? O estúdio OLM fez o Oditaxi. Pokémon, fez, nossa, bastante coisa aqui. Mas esse estúdio Toho é o primeiro grande sucesso dele, a Apotecária, né? Porque ele fez uns outros, mas tipo uns tibi aqui da própria Apotecária, do Frieren também. Então é um estúdio aí que acho que foi a primeira obra que ele começou a fazer e já deu muito certo, porque ela é bem popular. Mas sobre a sinopse, a gente tem uma menina chamada Mao Mao, que ela vive na China Imperial. Eu não sei, parece... Eles falaram lá que tem uma data assim definida, tipo... Como que fala? Período. Não, período sim, mas...
É Tendo, não sei o que, Tendo. Período Tendo, como que é? Então, diz que é baseado na dinastia Ming, mas é um período ali meio fictício da história. Isso que eu queria dizer mesmo. É meio fictício. E essa menina, ela vive num lugar, junto com o pai dela, que é a cidade ali, e ela vive num bairro que é o Distrito do Prazer, né? Então entendam como quiser, e é isso mesmo, gente, é isso mesmo. É a zona! Famosa zona. E o que é isso? Por essa eu não esperava. E ela, junto com o pai dela, eles são apotecários. Pra quem não sabe que é apotecário, é a galera que mexe ali com Dorgas. medicinas. Dorgas. Medicina. Dorgas. Ah, não só dorgas, mas medicina, né, alternativa, experimental ali, né? Porque eles não são médicos, né? Eles são os xamãs. Ele é médico, o pai dela é médico. Ah, ele é médico, né? Mas ele não, ele tá como apotecário no caso ali, né? Que ele meio que ele esconde ali. Ele ensinou ela a ser apotecário, mas ele é médico também. Uhum. Então a gente vai conhecer ela e tal, e a gente vai descobrir que ela tem bastante contato ali com o pessoal do bordel, e ao mesmo tempo a dona lá quer que ela vire também uma cortesã. Chega a ser, é cortesã mesmo? Cortesã, né? Cortesã. Cortesã que fala. Pra Mas não falar outra coisa, né? isso, pra não falar outra coisa, cortesã. Mas ela não, tipo, ela não tá muito afim disso não, porque ela gosta de ser apotecária. Só que um belo dia, ela vai ser raptada e ela vai ser vendida pra fazer os trabalhos dela no Palácio Real, onde fica o imperador. E daí vai começar a história dela, né? Só um parênteses aqui, antes da gente seguir, até que vocês falaram, né, a gente falaram concubina e não o nome ali. Tem toda uma questão histórica também que a gente não vai aprofundar, mas pra você que é meio velhinho e às vezes na escola estudou a história original ali do Romeu e Julieta, lá no Romeu e Julieta é o personagem do Boticário. É, isso mesmo. Apotecário, na verdade, seria um boticário, é a mesma coisa, mesma Uhum. função, é o farmacêutico das antigas. Isso mesmo. Seguimos. Ah, lembrei. É que eu tinha esquecido o que ia falar. Perdão. Não, mas eu lembrei. Uma coisa que demorei pra entender é essa questão do vender pro palácio. Mas na verdade, ela foi meio que colocada lá dentro. Os raptores, na verdade, meio que se passou como se fosse a família dela, né? Aí deram um bem bolado lá, acabou meio que ficando como se fosse a família dela que mandou ela pro palácio, né? Todo o dinheiro que ela recebe iriam pra esses raptores, né? Então, uma parte iria pros raptores. Aí fiquei pensando, tipo, eu não tinha entendido até então, eu fiquei pensando, caraca, mas tipo, é assim mesmo, nessa maldade mesmo? Tipo, você pega qualquer pessoa e vende pro palácio, o palácio pega, né, tá ligado? Aí depois eu fui entender direitinho como que foi pro trâmite, né, certinho. Ela foi raptada e foi levada pro palácio lá do imperador, só que os raptores se passaram como se fosse a família dela, né? Aí eu consegui entender tudo mais, até que o Sr. Jinch, né, quis ver melhor realmente o que aconteceu, porque burocraticamente deve ter passado, né, sem ninguém perceber, né, o que realmente aconteceu e tudo mais, né, então depois eu consegui entender. E ela também depois vai falar, né? Mais pra frente para as outras companheiras de trabalho dela, que ela foi sequestrada. E daí até em um momento a mulher lá vai pegar o vaso, vai quebrar e vai descontar dela e pagar por fora ela, né? Mas eu acho que pra começar e ser mais importante, Massa, é a gente entender como funciona essa estrutura do Palácio Real. Porque no Palácio Real a gente tem as concubinas, que são damas que o imperador pode ter acesso daquele jeito. São as mulheres que ele tem algum relacionamento, né? Isso. E daí nenhuma ainda não sei se é a Imperatriz o nome que fala. Não é mulher dele. Até o momento não. E a gente também tem trabalhando o pessoal do trabalho duro, que é onde a Mau vai começar, que é o pessoal que é camareira. Serviços gerais. Né? Os serviços gerais ali, né? E, além disso, a gente tem em grande número também os homens que são eunucos, ou seja, não tem aquela parte ali, né? É que no palácio interno, que são duas partes divididas, né? Que é o palácio interno, onde ficam as concubinas e as damas e tudo mais. E o palácio externo, que é a morada do imperador mesmo. Uhum. E no palácio interno é proibido ter a presença de homens que não sejam eunucos, né? Pra quem não sabe o que é eunuco, são homens sem nozes, né? Sem burquinha. Ou seja, o imperador não levava muita fé no taco dele, então ele tinha que ter nenhum homem perto das mulheres para as mulheres não fazer as coisas com o imperador, né? Mas eu tenho uma dúvida, o eunuco no caso é sem as bolas ou também é sem Sem até o negócio.
Tem até um negócio? É. Cara, e é porque no meio da história, tipo, a gente tem aqueles que são forçados e tem aqueles que são voluntários. Ah, desculpa, mas nunca seria vontade um negócio desse. Não, é um negócio de louco, porque é um bagulho, sei lá, não consigo achar um sinônimo aqui, vou usar uma palavra super errada, mas sei lá, devoção. Não, achei um sinônimo legal, devoção. Eu ia falar patriotismo, nada a ver. Uma devoção ao imperador que, tipo, nossa, eu sou tão fã desse cara que eu vou cortar minhas bolas pra poder trabalhar pra ele. É um negócio que, sei lá, é surreal. Mas o Harry deve gerar algum certo prestígio. Porque, vamos supor que você vive na pobreza e daí você faz isso e vai trabalhar no palácio. Você vai ter acesso a um monte de coisa. Então, para algumas pessoas, deve ser mais interessante fazer isso e estar vivendo num ambiente legal, assim, da época, do que estar trabalhando aí colhendo arroz, por exemplo. Mas além de Eunuco ser citado na Apotecária, ele também é citado no Game of Thrones, pra quem já assistiu, né? E aí vem o machismo da coisa. Eu preciso de pessoas pra fazer serviço administrativo, mas não pode ser mulher. Então eu vou pegar um cara que não tem o chibiril, entendeu? Então, nessa parte eu achei meio... Não é que eu achei, né? É bem machista, né? Porque não vai dar poder para as mulheres fazer a questão administrativa, né? Porque no caso aí, para a sociedade chinesa daquela época, as mulheres são vistas ou como cortesãs, né? Ou como empregada, serviço geral, né? Uma questão que eu gostei bastante do anime é o fato dele abordar temas igual bordéis ou a própria questão de concubinismo e tudo mais, só que não de forma apelativa, É. erótica, eu diria até. E acho que ele é bem pé no chão. Ele não vai na questão do fetiche, ele vai na questão do funcionamento daquilo, como que funciona aquilo lá. E é meio humanizado também, né? Porque ele não Sim, mostra sim, verdade. o lado, né? Sem vergonha É da o parada. fetichizado, né? Fetichizado. Ele mostra que, tipo, as minas estavam lá, elas viviam daquilo, só que elas não eram assim, tipo, opa, chegou, pagou, ganhou. Não era assim, não. Tinha todo um rolê. Existia isso, existia, mas tinha toda uma questão que não era pra qualquer um. Tinha algumas até que estavam lá por escolha, né? Por escolha própria, né? É meio maquiada essa parte, eu não sei como que acontecia na época mesmo. Tanto porque ele é um anime, não é realidade, né? Mas ele é baseado. Não sei qual que é o ponto certo. Mas acredito que a sociedade não era tão bacaninha assim, não. Porque a gente vai saber mais pra frente que a Mao Mao, ela coloca sardas nela, né? Porque não sei se era visto como feio na época, pra não ser atacada por outros homens no Distrito do Prazer. Então os homens estavam sendo homens ali também, né? Pau no cu, né? Sim, talvez, talvez faz sentido. Não, a questão que eu tô falando é a questão que é, tipo, ele não mostra de forma. Igual eu falei, não fetichizada. Forma it, tipo, deixar mais assim. Ele traz pequenas Ele, coisinhas, né? ele mostra a parte da problemática que é, por exemplo, a própria questão da servidão, né, que algumas cortesãs precisam passar. Que elas passam, né, nos bordéis e tudo mais, né? Porque elas têm que ir lá trabalhar, né? Tá fadada a pegar doença, até ficar grávida e tudo mais. E elas só podem sair de lá ou depois que elas chegar a alguma idade pagar, seria cafetina, né? O nome mais atual. Não Uhum. lembro, a dona do bordel, aquela senhora lá, ou se alguém comprasse elas, né? Isso. E legal, né? Porque, tipo, E a própria Mal, ela tem que, ela, apesar de não ter feito nada, ela virou cortesã por um curto período de tempo ali, né? é uma cortesã meio fictícia. Ele teve que pagar ela, né? É. Porque ela teve que ter que trabalhar pra senhora por causa da dívida, né? Uhum. Esse anime ele é muito complexo, né? Não vai dar pra se a gente seguir a história certinho, igual vocês estão vendo. A gente tá puxando coisas assim, né? É um anime dinâmico. Acontece muita coisa. Eu acho que o ponto de ruptura que vai começar a história, né? Que é a chamada do herói ali, é quando os filhos dessas concubinas. Nossa, engraçado, né? Tipo, o imperador tem filhos com ela e mesmo assim não casou. Muito estranho. Os filhos dessas mulheres estão doentes, né? De duas concubinas. Uma
é a Lihua, né? E o outro é um nome que eu acho muito legal, que é Gyokuyo. Acho muito legal esse nome. A Gyokuyo tem uma menininha e a Lihua tem um menino. Então é mais prestigioso pra Lihua ter um menino. E só que as duas crianças estão doentes. A Mao percebe que a maquiagem que essas mulheres usam contém chumbo, né? E chumbo, ele é muito tóxico pro ser humano. Então as mulheres ficam doentes também, mas de uma forma mais devagar. Só que as crianças já não têm proteção, né? E o filho da Lihua morre. E a Mao, ela deixa um bilhete, tanto pra Gyokuyo quanto pra Lihua, falando que a maquiagem era tóxica. Mas a Lihua, ela não acredita ou não acata, né? Na verdade, ela nem chega a ver, porque quando é demonstrado o bilhete pra Lihua, ela tá enrolada numa rosa, né? Ali vamos dizer, a cartinha. Só que ela pega e joga, ela nem abre. Já a Gyuko, ela vê aquele lá, inclusive eu acho que é a mesma que a Lihua jogou longe, vê, pega, lê, acata e começa, vamos tentar isso aqui, eu tô desesperado, né? Qualquer coisa que vier pra tentar, acaba que dá certo. Só um detalhe, mais um, né? Antes da gente seguir, com relação às concubinas, a gente falou um pouquinho da configuração do palácio, do mais cheio das mulheres, só que existiam aquelas que tinham status. Sim. Haviam 4 delas que têm status. Dessas 4, a Lihua e a Gyuko são duas, vamos dizer, das principais. Que o imperador ali tinha mais contato. Ele tinha um harém pra ele ali, mas essas eles, vamos dizer, eles já tinham escolhido. Essas duas pelo menos ele já tinha escolhido. Uma terceira, ele meio que herdou do pai dele, mas ele não dava muita bola, que é a Lishu, que é uma criança, literalmente uma criança. E só, desculpa te cortar, mas o mais bizarro, que quando aparece a Lishu, você fala assim, ela é uma menininha que era concubina desse imperador mais novo. Mas não, ela era do velho, cara. Tipo, não que do mais novo não seja chocante, mas do mais velho é mais chocante ainda. Porque ela tem 12 anos. Tá ligado? E tem mais uma, que eu não vou me lembrar qual que é o nome dela. Aldu? Adu? É ela? Aldu? É que ela é meio cresceu junto com o imperador mais novo, né? É meio que tem uma hora lá que confunde, não sabe se é mãe e filho, se são dois irmãos, mas enfim, só esse ponto para o pessoal entender, né? Quem não viu o anime, do porquê que é importante essa questão das crianças, especificamente desses dois nomes que a gente citou. O Roger falou que o anime é dinâmico, mas acho que muito por conta dele ter um quê de Sherlock Holmes, né? Isso é verdade. Então, tipo, todo episódio tem uns 2, 3 casos ali pra mal resolver. Né? E isso que é interessante, né? Porque nesse primeiro episódio ela resolve esse lance das crianças. Logo depois, a gente vai ter um personagem mais lindo do mundo aparecendo, que é o Jinch. Ele é fodão, cara. Todo mundo, até os homens gostam dele, tá ligado? Então ele é um cara muito... O médico charlatão lá mama ele, né? O charlatão. Então, tem um médico charlatão que nem percebe os rolês, né? Porque é charlatão mesmo. Aí o Jinch vendo, num momento ela passa por ele e ele meio que escuta de relance ela pensando onde ela ia arrumar papel pra escrever aquilo. Ele meio que desconfia que seja ela que deixou a mensagem. Daí ele faz todo um testezinho, chamando várias serviços gerais lá, e escreve um negócio no papel e só ela consegue compreender. Ele dá uma DL ali, né? Nossa, não, esse aí foi demais. Porque todo mundo, a característica de todas as meninas que estavam lá junto com a Mau é que elas eram analfabetas. Menos a Mau. Então ele simplesmente chama todo mundo, escreve lá, só de Sarda fica na sala, o resto pode sair. Aí ele levanta. Ninguém entende o que tá acontecendo. Não, ele levanta, mostra, não fala nada e depois pede pra todo mundo ser beleza, gente, obrigado. Porque a única que entendeu é a que ficou. Vixe, cara, eu falei, meu Deus, faltou aquela musiquinha, ele ficar aquela tela preta, ele na cor roxa, lá na verde, um olhando pro outro, e o Death Note. Raça absoluta, além da consciência. Nossa, que... Vocês já viram o meme, né? Nossa senhora. Mas daí, aí que muda, ela ganha outros status, ela vai sair dos serviços gerais e ela vai receber uma premiação, entre aspas, que ela vai ser nova dama de honra da Gyokuyo e a função dela vai ser provar veneno. Muito bom, né, cara? É muito legal, você salvou minha... na verdade, espertíssima, né? Você salvou minha filha, eu quero você perto de mim. E agora você vai... Identificou meio que um veneno, então agora... identificar o veneno da minha comida aí. Fome você não passa.
Só que ela fica de dama de honra de Duda Gyokuyo, só que ela também vai resolver os rolês do Jinshi, né? O Jinshi tem achei problema porque ele é quem gerencia tudo aquilo ali, né? E ele chama ela pra resolver os problemas dele, né? E o mais. Eu não sei o que vai acontecer na segunda temporada, eu já não assisti os meninos, né, que já deu uma bisoiadinha, mas ela só não sobe de status porque ela é mulher. Porque ela resolve todos os rolês, igual o Massa falou. Tanto o primeiro rolê que ela resolve ali é o da fogueira, né? Que os caras estão comendo lá e intoxica, né? E ela vai resolver esse caso mostrando que é a própria madeira que intoxicou eles, não o pessoal da vila, né? Então, tipo, cara, ela é foda, mas... E dela ser foda, ela não consegue escalar por ser mulher nesse período. Mas é uma coisa também que dá a entender que nem ela iria querer. Porque ela sabe que quanto mais ela souber, mais ela vê, mais risco ela tem de perder a cabeça. O próprio fato dela ter ascendido, né, vamos dizer assim, entre aspas, a ser dama de honra de uma das concubinas do alto escalão ali, ela não gostou de primeira, ela não gostou da ideia, né? Ela Não. ficou mais assim porque ela poderia, como fala, experimentar veneno, né? Que é o hobby dela, que é o amor da vida dela, é experimentar veneno. E que também ela podia continuar fazendo as ervas dela, né? Que ela gosta de fazer umas ervas ali, meio doida ali também. Ela fica muito tempo ociosa, né? Então por isso que ela não curte muito, né? É que as outras ficam com dó dela, né? É porque ela tem o braço tudo lascado, né? Mas é porque ela fica fazendo a cobra picar ela, tá ligado? E os outros acham que ela apanhava, né? É um bagulho de louco, né? Porque assim, ela era a mina de testar veneno nela mesma. Como é que não morre, cara? Imunidade, foi criando imunidade. Ela usou tanto que ela criou uma imunidade com veneno. Sabe em qual anime eu vi isso? Não sei se isso é possível, né? Não sei também. Um anime que eu vi isso é o anime do Healer. Ele sabe que ele se fudeu tanto e que ele ia ser dopado toda vez quando ele tava vivendo a segunda vida Nossa, dele. Fabiano. Ele foi lá tem e uma ficou. referência melhor, não, Fabiano? E aí ele Nossa, ficou... Fabiano. Nossa, Fabiano. Ué, pô, um anime ali tem. É um anime que não vai Ué? falar que tem seus méritos, não, Fabiano. Não vai falar que tem seus mesmo. Tem suas coisas pesadas e tal, mas enfim. Meu, eu achei porque eu criei empatia por aquele cara. Eu gosto daquele anime porque eu quero ver ele arrebentando com quem arrebentou com ele. Isso, por isso que eu gostei. Ele só pensa em se envergonhar. Tipo, porque o anime ele é quase Tô um com medo de rentão ser, praticamente. Tô com medo de ser, Fabiano. Por quê? Eu só observo, Tô com medo de ser, só cara. olho. Tô com medo de ser, cara. Eu Tô com medo de ser, cara. O ouvinte deve. Nossa, o cara tá defendendo esse anime. Mas, gente, não tô defendendo. É o que você tá fazendo! Eu só É o tô que você tá falando. fazendo! Não, ué. Vamos seguir. Mas então, ele ingere bastante cogumelos pra poder criar. Vou te dar outro exemplo, então, já que você não gostou desse. Vamos pegar o anime que a gente, inclusive, tem um episódio que é o do cozinheiro lá, meu Deus do céu. Como que é o nome? Eu sou foda, cozinho pra caramba, com as minhas habilidades. Como que é o nome? Um dos primeiros episódios lá. Campfire Cooking Another World With My Absurd Skills. Eu acho que é Tondemo alguma coisa. O nosso episódio de número 18. O Sui, né? O Sui. Ele que é o slime. Ele cria a habilidade de criar antídotos pra veneno de tanto ele comer coisa venenosa. Que ele cria imunidade. Então, tipo, eu acho que é o mesmo princípio. Mas a não ser que a mina seja um Pokémon, eu não sei se isso funcionaria. E eu imagino também que ela coloque em doses pequenas porque ela fala que ela gosta de sentir o tremor, né? Gosta de sentir o friozinho. Ela experimenta veneno de baiacu. Então, rapaz, Veneno de baiacu mata. na hora que ela falou isso, esse negócio não é perigoso? Veneno de baiacu mata. Porque uma das coisas, ela fica feliz, né? Num dado momento, a hora que ela... No Japão, para você trabalhar com baiacu, né, fazer baiacu em restaurante, você tem que ter licença. Sim. E ainda tem acidente. Não sei quantos acidentes por ano no Japão tem, mas tem. É legal que eu acho que isso já é no segundo episódio, quando ela resolve isso, que o problema que o Roger mencionou, uma parte do exército do imperador acaba sendo envenenada, tal, acaba descobrindo que era a madeira que eles estavam usando para fazer a fogueira, que estava intoxicando eles. Em contrapartida, quando
ela não tá resolvendo isso, mostra ela no dia a dia dela ali, recolhendo planta e tal, ela encontra cacau, se não me engano, ou ganha cacau, não sei de onde ela tirou, não lembro de onde que ela tirou o cacau. E ela meio que faz um chocolate, né? Só que ela faz um chocolate ali Chocolate meio... com licor, né? Então, só que é um chocolate meio forte, meio potente e tal, que não é pra você comer igual você come a caixa da Nestlé que você compra por R$ 20. As concubinas lá, concubina? A dama de companhia, na verdade. Que o Kuyoko come escondido. Elas ficam tudo chapadas. Chapada não, né? Outra coisa, né? Eu não vou, podcast da família, cara. Mas aquilo lá era só o lanchinho dela. Porque quem pediu pra ela fazer um afrodisíaco foi o Jinchi. Pediu pra ela fazer um afrodisíaco pra ele. O dele tá guardado. É mais forte ainda, mais potente. É que fez pra ela, né? Aquilo lá é só pra ela comer de boa. Ah, verdade, ele pede pra ela aí que ela tem acesso daí ao cacau e tudo mais, verdade. E o médico no começo, lá você acha que esse médico ele vai tentar fuder com a vida dela. Depois você vê eles viram melhores amigos. Fica suave, né? Na verdade, ela trabalha com ele porque ele tem acesso às ervas ali, né? Aos remédios ali. Ele praticamente ganhou um descanso por causa dela, né? Porque ela faz todo o trabalho duro. Aí ela dá uma meio puxadinha de saco pra ele lá, só pra ele poder liberar o acesso às ervas pra ela, né? Tem aí o rolê seguinte que ela resolve uma parada que todo mundo pensa que tem um fantasma no palácio, fica dançando no muro de noite, mas ninguém teve coragem de chegar lá perto e ver, né? Uma dama de branco dançando, não sei o que lá, tal. Aí ela acaba descobrindo que uma das damas do imperador lá, uma das concubinas, tem sonambulismo. Como que é o nome dela mesmo, mas? Não lembro agora, hein? Vida de gado. Ei, Mael. O que tá acontecendo? Mas eu achei essa história muito massa, porque a forma como a Mao Mao, ela resolve esse rolê, porque ela utiliza muito do empirismo que ela vai conquistando, né? Tanto na medicina quanto a vivência dela com as pessoas, porque ela vai pensar uma coisa que aconteceu lá no bordel. Ela vai utilizando de experiências que ela tem e também, tipo, a capacidade de dedução que ela possui, né? Uhum. Porque ela é praticamente o Sherlock Holmes, né? Porque ela descobre muitas das coisas, é óbvio que ela tem acesso às informações, só que ela vai meio que conectando essas informações de um jeito que ela consegue meio que identificar o que tá acontecendo de verdade, né? O interessante é que nessa ela não revelou, né, o que realmente aconteceu, né? Porque ela deixou do jeito como tava, né? Ela não revelou porque ela mesma fala que o pai dela não gosta que ela faça suposições, né? Porque nas suposições você pode errar. Ela não revelou também porque ela respeitou a vontade da mulher, né? Porque a mulher tava se fingindo de ser sonâmbula e tudo mais, pro próprio imperador não ter mais contato com ela, né? E também ela foi comprada, né? Não sei se ela foi comprada ou se ela foi dada de bom grado. Ela foi dada como recompensa para um soldado, alguma coisa do exército lá. Que era amigo de infância dela, né? Dela, é. Uhum. E ele gostava dela. E como ele fez um ato heróico lá, ele ganha ela. E o mais doido, como desde o começo, essa moça não se mostrou útil, entre aspas, pro imperador, porque ela dançava muito bem. E ela errou na dança e tudo lá. O imperador... Fingiu errar, né? Fingiu errar. O imperador não visitou ela. E o imperador não visitando ela, ou seja, ainda ela é intocável. E foi uma recompensa que o rapaz gostaria de ter. É depois disso que ela vai... um tempo ajudar também lá no castelo castelo não, né? Da Lixua, né? A outra lá que é a concubina azul, Lihua. Cara, eu não sei se é nesse momento, mas eu acredito que é assim, né? Que ela tá bem doente também, a Lihua, e é pelo mesmo motivo. Tá quase cadavérica, ela tá quase cadavérica, né? O rosto dela tá bem desidratado, sei lá. É porque, tipo assim, as empregadas dela, as damas de companhia dela, continuavam passando maquiagem. E a maquiagem tem o chumbo, né? Cara, é a cena mais maravilhosa do anime que eu achei. Foi quando ela vai lá, chega perto da rua, porque as damas dela não tá gostando, né? Chega, ela
tela, assim, ela percebe que ela tá maquiada, ela olha pra trás, assim, fala, o que essa mina vai fazer? Ela chega e dá um tapa, que assim, os animadores, você vê que fez com vontade, tá ligado? Porque você vê que os quadros da parada aumentou de repente. Aí ela pega pelo cabelo no chão, pega a maquiagem, joga e... Só faltou, ela não fala lambe, mas eu entendi que lá pra mim. Ela falou, passa aí agora, né? Algo assim, né? Não, mas pra mim, assistindo, ela falou, lambe isso aí. Vamos, eu não falei que essa bosta tinha veneno? Por que você tá passando? Você tá matando a mulher ali. É você que tá cuidando da maquiagem dela, não é? Sim, sou eu. Queremos que a Lady Lihua esteja sempre bonita. É o nosso dever como as damas dela. Ah, é? O que você tá fazendo? Eu? Só punindo essa idiota aqui. O veneno vai infectar todo o seu corpo. Legal, né? Agora você vai ficar linda também. Assim como a sua querida Lady Lihua. Pele sem sangue e pálida, olhos fundos e sem brilho, e um corpo incapaz de comer qualquer coisa. Não entendeu ainda? Porque essa coisa foi proibida! Eu só achei que isso ia deixar ela feliz. Eu já falei que é um veneno. Seu cérebro tá aí de enfeite? Você sai por aí achando que sabe tudo. Quem ficaria feliz de ser envenenado com a mesma droga que matou o filho? Falei, vixe, até o gente ficou, caralho, moleque. A mina é brava. Então, que ela foi chamada para dar assistência, né? Por causa que a Lihua tava doente. Só que as damas de companhia da Lihua não tava deixando ela ter acesso à Lihua, né? Ela não sabia o que fazer e tudo mais. Aí ia falar Lixia. Qual que é o nome dele mesmo? Jinshi? Jinshi, isso. Lixia. O Jinshi, observando o que tá acontecendo, né? Aí ele ajudou a ela conseguir ter acesso à Lihua, né? Aí depois disso ela conseguiu, fez todo o ato que o Fabiano explicou aí ela conseguiu fazer todo o tratamento que precisava fazer pra Lihua melhorar, né, até que a Lihua melhorou bem. E a sacada dela foi tipo, ela tá com o corpo cheio de veneno, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer ela expelir o veneno pelos poros. Como? Constrói uma sauna, faz uma sauna. Foi legal. Pior que eu achava que a Lihua era uma filha da puta no começo, cara, por causa que toda aquela treta dela com a outra lá, né, com a Gyukuyo, por causa dos filhos, doente e tudo mais, mas ela não era uma filha da puta, né? É que o anime faz a gente gostar da Gyokyo. Ela é legal. Realmente, é meio que construído pra isso mesmo, só que você vê que não tem como depois deles fazer com que a Lihua fique ainda desse jeito, porque, a mina salvou a vida tua, cara. Então daí ela meio que fica... Ainda depois dá uma dicasinha pra ela ainda, né? Sabe-se lá o que ela falou, mas você faz isso aí com o imperador, que tiver vocês, né? Legal. Aí você tira e queda. Vocês sabem, né, o que ela falou, né? Eu eu acho que dá a entender, mas eu não lembro o que é. Pra ela utilizar os dotes dela com o imperador. Sim. Pra viajar pra Espanha. Uma espanhola. É isso, né? Porra, Masayuki. Depois fala de mim, mas beleza. Podcast da família, porra. Vou fazer uma viagem pra Espanha, cara. O que tem a ver? Que pariu. Ai, cara, eu morri agora. Amor, desculpa se eu sei que você tá ouvindo isso. É interessante que tudo isso que aconteceu, que a gente conversou até aqui, foi só até o episódio 4. Tipo, a gente já tá, sei lá, já deu 30 minutos de episódio aqui já? Já. Só Não, foi esse 4 episódios. Esse vai ser longo, cara. Vai ser longo. Aí o 5 é por debaixo dos panos, é qual mesmo? É o dos caras que tá com um bagulho na mão, e eles acham que é uma maldição. Ah, tá legal esse. Eles começam a atacar, né, o madeira no fogo e respinga neles, né, tipo uma composição química, né. E daí ela mostra que aquilo lá fogos de artifício são feitos por composição química e ela vai tratar ele com uma pomadinha, né? Sim, só que isso é bem... acaba passando bem rápido essa parte, porque começa os preparativos nesse mesmo episódio pro festival lá doido do Imperador. Que é aí que é revelado que sobre as sardas da Mau Mau, porque daí, por mais que ela não
não tinha ali uma tarefa de ser uma dama propriamente ali da... Ela era uma dama, mas não tinha os deveres das damas, enfim. Ela acaba tendo que se vestir de dama, aí tem que usar maquiagem, a hora que as meninas vai fazer a maquiagem nela, elas descobrem que as sardas são falsas. Que aí o Jinchi descobre, se compadece e acaba dando... Dá pra chamar de grampo pra ela? É, tipo isso, né? Prendedor de cabelo. Mas só que ela não entende, ela acha que é um presentinho qualquer. Cara, uma coisa que eu acho que a gente não falou, as concubinas estarem ali no palácio é uma coisa de mão dupla, né? Mesmo elas tendo uma posição submissa, o imperador e tal, mas se ela for uma concubina que o imperador gosta, a região que ela veio vai ter um comércio melhor com o império, né? Vai receber mais subsídio. Então faz toda a diferença a concubina, né? Ser foda ali, né? Um bagulho político. É, bem político. Então, por isso que elas querem agradar o imperador. Então, além de ser um negócio de prestígio, é um negócio político também, que movimenta todo o comércio, tudo dentro da China. E é muito complexo, porque essa parte aí dos prendedores de cabelo pode ser igual a Maluma acha que o Jinchi deu pra ela com dó. Os outros dois que ela ganhou foi de 2 mulheres. E o quarto que ela ganhou foi de um cara. Tava distribuindo pra todo mundo, tá ligado? Tô com dó de todo mundo. Esse não ganhou nenhum pause. Só que esse cara vai ser interessante que ele vai entrar dentro da história também, né? Sim. Ou como que é o nome dele, só pra gente já poder dar nome ao boi? É o Lihaku. Aí tem a questão também da... detalhe, você mencionou que ela ganhou 2 de mulheres. Uma das que deu pra ela foi somente a Lihua. Aí que você vê que, tipo, ela já tava melhor da saúde. Você vê que, de fato, ela tava ali agradecida, né? Por tá viva. Graças a Mau Mau. Então, meio que, tipo, ó, tó isso daí. E é interessante que cada grampo, ele meio que é diferente um do outro. Então, as pessoas reconhecem de quem ela acaba ganhando só de olhar. Massa, tá aí? Opa, tô bem ainda. Relaxa, tô bem. E é nessa festa que ela, na hora de provar a comida lá, que ela... ela não descobre, né? Ela vê que tem veneno, né? Que houve uma tentativa ali de envenenamento. Que no caso iria pra Gyokuyo, né? Yokuyo. Só que na verdade o veneno iria pra outra. Lixu, a menininha? Lishu, na verdade, Lishu. Era pra ela, né, na verdade, o veneno. Né? E você percebe ali que a própria provadora da Lishu é meio esquisita com ela, sabe? Porque a menina não pode comer peixe. Só que até então não era tratado como, tipo, ela não pode comer peixe. Era tratado como se fosse uma frescura dela. Só que por conta dela ser mais nova, a galera falava, larga de ser fresca, filho. E a galera que tinha que ser meio que submissa a ela, falava, larga a mão de ser fresca, come essa porcaria aí. E a menina, coitada, não usava o poder que ela tinha. Porque de certa forma, em cima das damas, eu acredito que elas tinham poder. Ou tô errado? Ah, tinha, mas ela era uma criança, né, Uma cara? criança, né? Que daí ela tá comendo peixe, coitada. Aí depois a Mal percebe, ela entende todo o Paranauê, porque tem um outro cara lá também que passa mal, né? Por causa de ter comido a comida envenenada. E aí ela acaba chamando a Lishu pedindo pro Jinchi, na verdade, chamar a Lishu e a provadora dela pra daí poder entender a situação, né? Ela entendeu também que ela percebeu que a menina tava comendo peixe com má vontade e falou, se tem alergia a peixe, você não pode comer. Aí meio que, tipo, a dama dela, né, que era a provadora dela, fica meio, caralho, e eu tava forçando a menina a comer. Ah, complicado. Mas eu acho que a melhor parte de tudo isso, né, todo o rolê que ela resolve, é que ela precisa, de alguma forma, ganhar alguma coisa, né, poxa. E ela não vai ganhar porque ela faz os atos, mas ela vai ganhar porque ela ganha o negócio de cabelo lá, né? Uhum. E ela faz de uma forma muito esperta, né? Ela usa o cara lá, né? Que é ele é tipo um guerreiro, né? É do exército. Ela é do exército. E ele vai utilizar ela vai utilizar esse grampo pra fazer uma proposta pra ele, pra tirar ela do palácio ali, né? Por alguns dias. E ela vai fazer uma contraproposta, que é, tipo, dar uma noite pra ele com uma das meninas da Casa Verdete, né? Uma das mais caras lá. Como que é o que eles falam? Das top de linha de lá. Não é princesa que eles falam, eles falam um nome bem boa. Específico lá. É, específico. Então, tipo, e ele vê assim, pô, ele vê que ela tem outras também, e ela deixa bem claro que ela tem outras presilhas ali, e fala, eu tenho que aceitar, é uma coisa, é uma vez essa coisa na minha vida, não vou ter outra oportunidade. E o legal é que,
pra ele, uma noite com essa mulher é 10 vezes o salário dele de um ano, cara. Então, Não tipo, é barato, não. o louco é caro, hein, mano? Rapaz, se fosse 10 vezes o meu salário por ano, meu Deus, dá pra comprar uma casa. O bagulho é. Mas a mina também, ela. Exageraram nos traços dela, né? Todas, né, cara? Todas, não, mas né? essa daí é a Lihako, se não me engano, né? Não, Lihako é o cara. É a. Como que é o nome da mulher? Pairin. É Pairin, né? É, cara. Então, ele vai ficar feliz, né? Depois de todo o rolê. Não, o problema é o Jinx, né? Que um cara levou ela. Tipo, normalmente quando faz isso é pra casar, né? E o Jinx achou que, né? O homem levou a queridinha dele, né? É isso que a gente não mencionou, né? Que o Jinx, ele vai criando uma certa afeição pela Mao Mao. E ela, até algum momento, em algum episódio, ela fala assim... Até que você seria um bom marido, mas você não tem um rolê, né? Ela até fala, né? Nossa, os traços tão bonitos desse não vai poder levar pra frente, né? E daí ela vai fazer uma visitinha na casa dela, vai encontrar o pai dela e tal, né? Ela teve que fazer um acordo com a senhora lá, né? Pra Pairin conseguir ter a noite lá com o rapaz. E, tipo assim, é mostrado. E essas damas aí, de companhia, né? Elas, tipo, joga jogo com eles e tal. Será que ela faz as outras paradas também? As mais fodas? Paz, por isso que só tem que ter dinheiro. Tipo, porque tem uma lá que fala, tipo, enquanto ela tá se referindo a Pairinha, ela fala, meu, a Pairinha é ninfomaníaca. Não tem como a moça... Não é só isso que faz, né? Não é só é isso. isso que eu tentei falar no começo e talvez não é só isso, mas é uma das coisas que faz. Elas fazem companhia e tudo mais. E, Elas têm que ser inteligentes, né? Tudo. né, no fim do próprio fim da primeira temporada, mostra que a mãe da Mao Mao com o pai dela, o pai verdadeiro, né? Que no caso que o outro É o médico só um pai adotivo. adotivo. Os dois só se encontravam pra jogar Go, né? Go é um jogo de tabuleiro chinês, acho que é chinês, pra jogar Go, né? Só que teve um dia que acabou indo pros finalmente, mas tipo, normalmente se encontravam só pra jogar. Ele pagava pra encontrar com ela só pra jogar um jogo de tabuleiro. Só que dela começou a ficar cara e ele, opa, eu quero todo dia, virou 15 dias, depois ficou 3 meses. A cada 3 meses eu ia lá jogar. Que valorizou, né, a peça e ele não tinha condição. E a hora que ela ficou super valorizada, daí que ela percebeu que tinha uma queda por ele e tal. Mas voltando a Mao Mao, cara, tipo, ela vai pra casa, ela encontra o pai dela, e ela não tem sossego, né, velho? Já aparece um rolê pra ela resolver. Um duplo suicídio no bordel, cara. É, não chega a ser um suicídio ainda porque ela consegue salvar, né? Na verdade, foi tentativa de assassinato mesmo. Né? É, de início, aparentemente, é um duplo suicídio, né? Tava acontecendo. Aí depois aí ela consegue descobrir que era uma tentativa de assassinato e ela ainda consegue meio que ajudar o bordel a se apaziguar, né? Nossa, mas o povo tem uma criatividade, né, cara? Que ela faz uma bebida onde consegue fazer a separação da bebida por conta da densidade, né? Então, tipo, em cima fica o veneno e embaixo não tem veneno, né? Aí, tipo, ela usa um canudo de bambu pra tomar só a parte onde não tem veneno, né? Uhum. O povo tem uma criatividade, cara. É, e o legal é que a Mao Mao, nesse ponto, você vê o lado mais científico dela. Ela não sabe tudo ainda também. Então ela tá aí juntando evidências ali, até algumas suposições, mas o pai dela meio que dá um chega nela, fala assim, não é isso, eu devia ter pensado outra coisa. Então é que o anime, ele vai hypar muito a Mao Mao. Nossa, ela é fodástica, ela sabe tudo, né? Ela é investigadora, ela é médica, ela é tudo. Mas não, mostra que ainda ela tá aprendendo as coisas. Aí depois ela volta e aí ela tem que ajudar lá com a Aldu, é isso? Isso, a concubina Adu. Aí ela descobre que quem tentou envenenar a Lishu, né? É isso. A menininha foi a dama de companhia da Aldu, né? É a Feng Ming, se não me engano. É uma senhora já, né? Uhum. E ela acabou sendo salva por acaso por conta que a provadora dela, pra sacanear a menina, troca os pratos pra forçar ela a comer o peixe. Quer dizer, salva não, né? Porque no fim não era pra ela, o negócio era pra Gyokyo, né? Então a Gyokyo foi salva por causa dessa sacanagem da outra. Que a história é a seguinte, que a Aldo, ela já tinha ficado grávida do imperador, né? Só que tinha perdido, né? O filho. O filho faleceu ainda muito novo. E depois ela não engravidou mais, né? E ela já tá com 30 e poucos anos e tudo mais, e ela já tá pra ser meio que descartada, né? Como concubina do imperador. E depois
depois de todas as questões, a própria Mal Mal descobre, né, que quem acabou matando sem querer o bebê da Aldu foi essa dama de companhia, né, porque, não sabia, mel faz mal pra bebê? Mel faz mal pra beber. Faz mal pra beber. Não pode dar de jeito nenhum, antes dos 3 anos. Também que eu nunca vi. Inclusive, você não pode beber mel quente também, tá? Ou com bebida que, vou adoçar o chá com mel e vou colocar no chá quente. Não pode. Ai, meu Deus, que medo agora. Não pode? Não. Ai, não sabia dessa não. Nossa, eu sempre tomei chá com mel. Você já passou... Não, o chá com mel não tem problema. A questão é você colocar o mel no chá quente e beber. É, esse mesmo, esse é o Aí, problema. rapaz, aí você nunca passou um pouquinho de mal ali depois, uma dorzinha? Alguma coisa você sentiu e não sabia. É, Por causa caramba. disso. Tá vendo? Aqui é cultura, medicina nesse podcast, cara. Sim. Aí depois a Mamal foi investigando, né? Ela descobre que a dama de companhia lá da Aldu, a família dela tinha uma produção de mel e tudo mais, né? Uhum. Aí ela faz as ligações, né? Que quem matou sem querer, né? O bebê da Aldu foi, na verdade, a dama de companhia, porque sempre dava mel pro bebê, né? Ela vai ver também que é a família dela que tá ligada com o sequestro, né, da Momo. É, né? Meio que indiretamente, mas tá certo. Uhum. Aí daí... É, que daí vai vir toda a tona, né? Que daí eles vão descobrir que a Momo foi sequestrada e tudo mais, né? Então, aí, só que a Mal Mal é meio que pra limpar a honra da mulher lá, né? Meio que isso, ela se entrega pelo fato dela ter tentado envenenar, né, a Li Shu, só que esconde a parte que ela matou o bebê, né? Uhum. É, daí começa, tipo, a gente vai ver umas coisas muito interessantes, né? Tipo, a gente vai ver o Jinshi, ele é meio parecido com uma pessoa aí, não é? Então, foi o que eu tinha comentado lá. A gente não sabe se eles eram irmãos, se é mãe e filho. Ah, vamos parar pra pensar. O Jinshi tem 17 anos, não é? Então, 17. não, calma lá. 19, né? Não. 19. O Jinshi, ele é um personagem que tem 20 e poucos anos. Ah. Quem tem 19 é... Enfim, a gente tá entregando aqui o ouro antes do rolê, mas quem tem 19 é outra pessoa. É verdade. Jinshi é safadão, quer pegar a Mao, né? Mao tem 17, ela é de menor, não pode não. E infantil, né? Ô cara infantil, né? Demais, né? Tô acostumado a ter todo mundo na volta. É porque assim, aquele negócio do desafio. Todas as concubinas lá, todo mundo. Ai, meu Deus, o Jinshi. A única que não faz isso pra ele é a Mao. Então, tipo... Você vê que no começo ele se sente menosprezado, tipo, por que ela não é assim comigo? Então é por isso que ele começa... Ele gosta. Então, Mas e é ele isso que gosta. faz ele aproximar dela, porque, tipo, ela é diferente justamente por causa disso. Ela não tá achando ele bonito, não tá ali caindo no mel dele. Então ele fica, opa, essa aqui é diferente. E as caras de desprezo que ela faz pra ele é muito foda, cara. Aí essa véia ela foi executada, né? Foi. É que não mostra, mas ela foi executada, né? Foi de Vasco, como dizem, né? Fora Foi de de Vasco, Vasco. né? Mandaram ela pra segunda divisão. Um rolê que eu achei doido demais é a parada que vem depois. Que é mais um problema que ela vem resolver. Só que daí é pedido do Jinshi também, que ela ajuda e tal. O cara que foi envenenado na bebida. Só que na verdade descobre que não foi um envenenamento intencional. É verdade, tem o cara da bebida, né? Os caras vai lá, diz que ele era um velho turrão, só comia doce, a galera não gostava dele. Ela vai lá pra sacanear ele e coloca sal na bebida dele. Só que Ator ele de pressão alta. então, só que ele continua bebendo como se fosse água. Aí a galera puta continua, sem entender, eles acabam matando ele com sal. Só que assim, quem percebe isso é a Mamao, porque ela insistiu pros caras trazer os cacos de vidro da última bebida dela. Ela passou o dedo e viu, isso aqui é sal. Aí os caras falam, não, ele comia muito doce e tal. Então ele deveria ter problema no paladar dele. Ele tinha dificuldade em sentir sal, possivelmente, acho que até diabético. Ela chegou a falar que ele era, sei lá. E aí ele morreu assim, porque ingeriu muito sal e não percebeu. Morreu Que? de pressão alta. Como assim? Foda demais. Aí nesse momento o Jinshi tá com uma marreta na mão, né? Pra ter que resolver, né? Um problema, né? Porque nessa história da família lá da companhia da Aldo, tá envolvido e várias pessoas tá envolvido nessa questão, né? Acho que até foi comentado aqui no episódio, os raptores da Mal Mal estavam envolvidos, né?
tava envolvido com a família, né? Daquela velha. Então, tipo, o Jin ficou pensando, eu demito a Mau Mau, né? Tipo, na cabeça dele, pra fazer as vontades dela, né? Porque na cabeça dele ela não gosta de estar naquele lugar, né? Porque ela foi colocada à força naquele lugar. Ou, tipo, eu sou, como fala, egoísta e mantenho ela aqui, né? O que que eu faço? Aí eles vão conversar. Primeiro, eu tô com esse problema aqui, tá? O que que eu faço com você? A Mau Mau fala, o que você mandar eu faço. Só que tipo na cabeça dela, cara, eu posso fazer tanta coisa aqui, eu posso fazer minhas ervas, posso fazer meus remédios aqui, não queria ir embora, né? Na cabeça dela, né? Mas eu não posso falar isso pra ele. O que que eu falo? Eu vou falar. Aí ela falou, o que você mandar pra eu fazer, eu faço. Aí ele, na cabeça dele, achando que vai fazer as vontades dela, vai, tá bom, então tá demitida. Aí ela foi demitida, ela vai embora. O problema é que ela tava devendo a véia, dona do bordel lá, por conta daquela vez que ela pegou os 3 dias lá pra ir pra casa dela e trouxe o Lihako, né? E o Lihako usou dos serviços do bordel, né? E então, meio que a dívida dele tava, ela que pegou a dívida, né? Eu entendi um pouco diferente. Como ela tava lá dentro do palácio interno, ela poderia trazer caras pro Bordel Verdete, a Casa Verdete. Não, só que não deu tempo dela levar mais. Então agora não tá mais lá. Então agora tem que pagar de outra forma, né? Não, sim, esse foi o acordo justamente pra ela conseguir fazer com que o cara usasse o serviço. Então, tipo, ó, você libera aí na faixa, eu vou pagar trazendo outras pessoas pra cá. Foi meio que isso. Só que não deu tempo, aí ela ficou aí com a dívida. Pra pagar a dívida, ela tem que começar a trabalhar de cortesana. Aí fudeu. No primeiro dia de serviço dela, quem tá lá? O Jinch. Aí o engraçado é que eles estão lá conversando tudo que aconteceu, né? E eles, tipo, eles conversam bem de boa, tá ligado? Porque eles estavam, naquele momento que ele pergunta pra ela o que você quer que eu faça com você, eles estavam travados, né? Ela pensou, não posso falar isso porque ele é meu superior, eu não posso ficar pedindo pra ele as coisas, né? Mas ali, tipo, você que me mandou embora, por mim eu ficava lá. Ela falou assim, né? Aí os dois, tipo, aí eles entendem o que tava acontecendo, o que os dois estavam pensando naquela hora, né? Fica esclarecido. E nessa, o Jinch, ele vai comprar ela, tá ligado? Comprar o passe dela. Ô, jogadora nata. Jogador caro. E vai levar ela de volta, só que agora ela não vai trabalhar mais no palácio interno. Ela vai trabalhar no palácio externo, onde o Jinch mora ali, né? Ela foi promovida de novo, de certa forma. Ela continua resolvendo os problemas dele, né? Só que agora ele não precisa mais ficar pedindo ela pra Gyokugyo, né? Tipo, ela agora é serviçal dele, né? Verdade dele. A Du, ela sai de cena, né? Vai ter uma substituta no lugar dela, né? Vai entrar uma outra no lugar. Que daí, essa outra acaba que não é tão trabalhada na temporada, né? Ela entra ali, mas parece que não foi aprofundado tanto. Ela tem as participações e tal, mas fica meio que... O que fica mais evidente quando ela entra e tudo ali, esse é o rolê da explosão lá, né? Do armazém, né? Vocês sabiam que dava pra explodir as coisas com farinha? Cara, eu vi um vídeo no Insta falando sobre isso. Eu fiquei, caralho, mano. Eu sei que tem povo que, pra fazer pegadinha, coloca farinha no secador de cabelo, né? Isso sim. Eu já escutei que é perigoso fazer isso porque pode pegar fogo, né? Que doido, né, mano? Porque a farinha, ela conduz a energia, a eletricidade, sei lá? Não, porque ele é inflamável. Que doido. Porque como eu acho que é um grão, né? É altamente inflamável. E eu também não sabia. Só que o vídeo que eu vi, o cara vai tentar explodir o negócio, só que ele faz de um jeito totalmente burro, ele não consegue. Dá a impressão daí que é mentira, né? Mas depois vendo, parece que é verdade mesmo. Não, ele só fez de um jeito imbecil. Tacou um punhado de farinha no chão e tentou tacar fogo com o isqueiro. Não, amigo, não é assim, cara. Aí a gente vai ter o episódio 15, né? O Golshun solicitando ajuda da Mao Mao, caso de envenenamento. No caso do... ele come alguma coisa que era pra ser temperado com vinagre, só que é um rolê que já havia acontecido antes, parece, coisa assim. É que a pessoa que preparou pra ele era a comida favorita, não é? Por isso. Só que a pessoa vai pegar e preparar de forma errada. Não é, a alga que era usada no prato, ela... Tava envenenada, né? Não foi preparada adequadamente porque ela tinha veneno. Então daí, tipo, não era a alga que ele gostava, parecia tal, só que ela foi preparada de forma errada. E daí você para e pensa, tipo, a pessoa prepara a vida inteira. Por que ela erraria, né? E é algo que é mencionado alguns episódios ali durante o primeiro e o segundo parte da
primeira temporada, né? É durante a primeira temporada toda, né? E quanto mais chegando ao fim, vai ficando cada vez mais meio que inculcando a cabeça da Mal, né? Porque todos os acontecimentos que ela resolveu, em alguma questão tem alguma conexão, né? Só que, tipo, é uma questão que ela supõe, né? Que ela faz como uma suposição, porque ela pensando na cabecinha dela, que existe uma conexão em todos os casos que ela resolveu até então, né? E, tipo, só que ela não consegue identificar quem é essa pessoa que tá fazendo esses problemas, tá trazendo todos esses problemas, né? Pro palácio. E também, tipo, não é mostrado pra gente o que tá acontecendo, só mostra essas suposições que ela traz quando ela começa a pensar sozinha, da conexão que cada caso tem um com o outro, né? E tipo assim, vamos pensar, a gente tem ali uma dinastia, que é a dinastia baseada na dinastia Ming, né, e a gente sabe que essas dinastias podem mudar de família, então tudo parece bonzinho ali dentro do palácio e tal, mas tem todo um rolê em volta acontecendo, pode ter insurgências, né, insurreições, então é complexo, né, porque é um governo de poder, provavelmente agem com mão de ferro, e então vai ter o pessoal tentando fazer conspiração, e vai ter infiltrado dentro do palácio, né, e ela, coitada, ela tá ali no meio do rolê todo, né, não é a obrigação dela fazer isso. Mas tá ali, né, pra resolver. Sabe uma série que lembra esse anime? É aquela O Mentalista, não sei se vocês já assistiram. Já. Porque, tipo assim, no caso tem um Sherlock Holmes, que o Massa citou, mas esse Mentalista eu acho que parece um pouco mais com ela, porque ele reconstrói toda a cena e tal, pá, o cara é foda. Pô, lembrei muito dele. É que ela, até por conta do que ela aprendeu com o pai dela, né, ela vê, tipo, todas as informações daquela questão, ela consegue levantar, ela consegue chegar a alguma conclusão, né? Por isso que eu acho que bem parecida com o Sherlock Holmes, porque Sherlock Holmes, tipo, vê uma mancha na tua mão, um rasgo na tua roupa, o estado do teu sapato, ele chega à conclusão que tipo de pessoa que você é, a profissão que você tem e a situação social que você se encontra, psicológica que você se encontra, né? Sherlock é assim, né? E ela é meio que isso também, né? Eu vou falar pra você, cara, vou surpreender todo mundo agora. Momento fora do assunto. Eu nunca li, eu nunca vi, eu só sei por cima, muito por cima, o nome do Sherlock Holmes. Ué, Ué, É tipo, reação, tá ligado? Tipo, Eu tô passada, chocada. eu também, eu nunca li nada, cara. Malemar assisti o filme com Robert Downey Jr., já é lá. então, tipo, não sei se é porque é um conto em inglês, coisas inglesas me deixam com sono, menos Harry Potter. eu nunca li Senhor dos Anéis também, então tá tudo certo. Olha os nerds se entregando aqui, meu Deus. O nerd fajuto. Nunca leram os clássicos. Eu também não. Harry Potter eu li. Mas outras obras como... Coisas, de repente... Senhor dos Anéis também passei longe, nunca vi. Nossa, o Luiz ia estar aqui querendo bater na gente. Senhor dos Anéis é muito bom, Hobbit é muito bom. Hobbit é mais legalzinho. É inglês. Não, sim. É legalzinho. No filme eu não gostei, não. Mas voltando. Momento fora do assunto. Então ela vai fazer todas essas ligações e vai também continuar investigando sobre a explosão do armazém, porque pode ser mais coisas do que só a farinha pegou fogo ali, porque o cara jogou o cigarrinho dele pra pitar, né? Depois de pitar. Nessa história, depois que ela resolve essa questão da explosão, quem fica com o Glória, vamos dizer assim, né, foi o Lihaco, né? Como se fosse o Lihaco que resolveu toda a questão, né? Não foi ela, né? Leva um mérito ainda. Agora, um dos momentos mais legais que eu gosto dessa primeira temporada é quando a Mao vai investigar um caso envolvendo um prato de baiacu lá e tal. Que o sonho dela é comer um baiacu, tá ligado? Ela tá louca pra a sensação do veneno. Não, o veneno do baiacu. O veneno do baiacu dormente faz dormir a língua e tal. Cara do céu. Não, doido, né? Porque baiacu é uma coisa que eu nunca vou comer, cara. De verdade, se eu tiver oportunidade. Eu tenho vontade de comer, mas assim, olha a volta que eu vou dar pra poder justificar o pensamento. Momento explicação.
Existe um livro que eu gosto, nossa, uma leitura maravilhosa pra quem curte história de videogame, essas coisas, é chamada Guerra dos Consoles. É do Blake L. Harris. E ele basicamente vai contar a história da SEGA americana, né? Do auge à decadência. Né? SEGA, Mega Drive, enfim. Um dos trechos do livro, ele é meio que praticamente um romance histórico. Não dá pra chamar, não, romance histórico não é demais. Mas é como se fosse a história de um cara específico, só que meio que romantizado. Aí eles estão no Japão e um dos caras tá lá, ele é o responsável pelo marketing da SEGA americana. E os caras do marketing japonês levam ele num restaurante. E aí os caras, ele lá, beleza, vamos comer peixe e tal. Aí os caras, ó, esse aqui é um baiacu. Aí ele explica que pra você, né, que a gente havia comentado antes aqui, pra você poder fazer o baiacu, você precisa ter uma licença, porque não é qualquer um que pode preparar o peixe, e que ele é ultramente venenoso. Tem que cortar as partes corretas para pro veneno sair, né? Então, tem um jeito certo do preparo, não sei se seria só isso. De qualquer forma, o raciocínio do cara é o seguinte: ele vai lá e come o peixe. Por quê? Contextualizando, a SEGA americana tava só no auge ali, a SEGA japonesa capengando. No ponto de vista do cara, ele fala, é por isso que a galera do Japão tá só se lascando, porque eles não arriscam, porque perto do restaurante tinha um hospital, então se o cara passasse mal, tinha um hospital ali perto, era só ele ir, então ele resolveu arriscar. Eu contei toda essa história pra vocês só pra falar que pra mim comer o baiacu, se eu souber tiver um hospital perto. Ai, cara, Harry, que papo de coach chato do caralho, Harry, pelo amor de Deus. Mas é verdade, tipo, a parada, você fica, Harry, quando você vê... Você passou mal com a porra de comida japonesa, você quer comer um baiacu? Ah, mas eu passei mal porque, sei lá, né, o restaurante que era meio suspeito e eu fui negligente. Então, um restaurante suspeito, você foi, O cara. sashimi tava verde, achou que era wasabi. Não, nem tanto. Não, O sashimi já tava verde, achando que era Como wasabi. você confia? Era uma peça de tilápia que parecia que eu tava comendo terra. Não, Harry, nunca vou te deixar, se eu estiver perto de você comer um baiacu, cara. Você não tem um senso bom de falar se a comida está boa. Justo. Coitado, justo no final. Ai. Mas beleza, vamos continuar esse negócio aqui. O momento fora do assunto foi forte hoje. Não, foi um fora do assunto dentro do assunto. É. Mas enfim. Aí começa a aparecer o pai, não é? É, o Lacan, né, cara? Que cara filha da puta. Eu já tô estressado. Porque eu gosto dele, cara. No começo eu achei ele um filho da puta também, mas depois... Eu gostei dele. E que também comecei a querer... Não é gostar, eu gostava muito forte. Eu acho que comecei a achar ele legal. É porque, tipo, é bonita a história depois, né? A gente vai ver que é bonito o bagulho, né? Nossa, ó, realmente, é. Levar em conta que ele é daquela forma, que ele se comporta ali naquele aquele espaço sociopolítico ali, muito por conta de que é falado, né? Que ele galgou ali a posição dele sozinho, mesmo que as outras pessoas não quisessem ele ali, mas ele conseguiu subir sozinho, ele fudeu com um monte de gente pra ninguém fuder com ele e tudo mais, né? Por isso que ele tem meio que esse comportamento fora que é a própria personalidade dele também, né? Que é dito que ele tem um problema psicológico de que não consegue enxergar o rosto das pessoas, né? Não, isso aí eu achei sensacional. Ele não via o rosto e depois de um tempo, graças a um tio dele, que por algum motivo eu tenho... Que é o pai adotivo da Então, Mal, né? O anime ele não dá a entender isso. Dá sim. Mas, não. O anime ele não fala isso, quer dizer. Ele dá a entender. Ele não afirma. Falei errado. Ele não afirma, mas ele dá a entender. Aí se fica meio que tipo... Caralho, mano. Imagina você viver e não conseguir ver a cara das pessoas. Que bizarro. Aí ele só consegue enxergar duas pessoas, né? Que é a mulher lá, né? Que ele tinha um relacionamento no bordel, né? Que é a mãe da Mal Mal e a própria Mal Mal, né? É. Ah, eu tenho medo de ficar assim igual esse cara, velho. E tipo, ele é um pouquinho diferente o raciocínio dele com a Mal Mal, né? Porque a Mal Mal, ela usa a lógica pra seguir os pensamentos dela, né? Os raciocínios dela, né? E ele usa a intuição, né? Porque quando ele percebe algo que tá estranho aqui e ali, ele sabe que tem alguma coisa errada. E no caso, meio que ele faz
a Mal Mal meio que Mal sem saber, ele faz a Mal Mal resolver todas essas questões que ele tá achando esquisito, né? Que meio que tá tudo meio que conectado, né? Só posso falar um negócio pra você, ô Marcelo? Diga lá. É Maô, caralho. É Mal Mal mesmo. Quem que é Mal Mal? Mal Mal né? era personagem do Malhação? Tinha um personagem de novela brasileira. Da Malhação, Malhação, né? Tô lembrando do cara aqui. Maô, porra. É Mal Mal mesmo. Ai. Quem não conhece Malhação, sei lá, tá muito novinho. Nossa, verdade, né? A gente tá vivendo. Nossa, esse o trabalho novo e tal, conversando com o cara. Não, porque sobre videogame e tal. Eu não lembro qual jogo eu tava falando. Falando, não, mas é porque eu comecei no PlayStation 2. Falei, como assim você começou no PlayStation 2 e não, por um momento eu travei? Falei, porra, mano, você não tá conversando com alguém da tua faixa etária. O moleque é 10 anos mais novo que você. Eu fiquei, carai, mano. Tô velho. Sinto muito, Harry. Beleza. O mais importante, eu acho que falar do Lacan, é que quando a gente vai descobrindo sobre o relacionamento dele com a mãe da Maô e o lance dele não conseguir visualizar o rosto das pessoas, vai trazendo uns flashbacks dele tendo um relacionamento com a mãe da Maô, né? Então, ele tinha um relacionamento com ela, o próprio Fabiano explicou, né, que ela foi ficando valorizada e tudo mais. Aí tem até uma pergunta que ele faz pro Jinchi, né, que como que faz pra desvalorizar uma cortesã? Como que faz pra desvalorizar uma cortesã? O Jinchi chega a perguntar pra Mal Mal, né, a Mal Mal fica puta pra caramba, né, com ele, por causa dessa pergunta. E ele meio, tipo, ele já sabia como que era, né, só que, tipo, foi uma questão ali de os dois meio que fizeram lá a questão lá, na primeira pimbada já tiveram um filho lá. Pimbada. Só que Linguajar tiozão. só que ele teria que sair pro exterior, né, por algum tempo, né? Inicialmente seria só por 6 meses, então, tipo, depois dele voltar, ele iria comprar, né, a mãe da Mal Mal, né? Só que essa história acabou meio que durando mais 3 anos, né? E depois de 3 anos, como ela desvalorizou porque teve filho, ela teve que pegar todos os serviços que aparecessem. Aí ela pegou sífilis e tudo mais, ela ficou doente, né? Porque não sabe quem tem sífilis, se não é tratado, ele começa a ter problemas psicológicos e tudo mais, né? E, tipo, É igual o Tesla que casou com um pombo. Se apaixonou por um pombo. Então. Perdão, quem? O Tesla, Nikola Tesla. Não, sim, ele casou com um pombo? Não, ele se apaixonou por um pombo, eu falei errado. Meu Deus. A Tesla teve sífilis? Não sabia, não. Eu sabia que o Dom Pedro I teve sífilis. Várias pessoas teve sífilis, né? Se eu não me engano, até aquele cara, aquele filósofo famoso, o Nietzsche, se eu não me engano. Não, Nietzsche eu tô muito errado. Eu acho que sim, mas eu acho totalmente pensamentos na minha cabeça, às vezes não. Depois que quem quiser saber, joga no Google lista de personalidades famosas que tiveram sífilis. O filósofo germânico Friedrich Nietzsche foi diagnosticado com demência paralítica causada por sífilis em 1889, aos 44 anos de idade, após sofrer problemas neurológicos e psiquiátricos. Usem camisinha. É algo interessante pra se pesquisar no Google. Antigamente não tinha cura pra sífilis, né? Não. Praticamente. Então, tipo, as pessoas ficavam maluquinhas, né? Porque é uma doença que afeta o cérebro, né? Então, a gente já sabe, né? Usem camisinha e vai com consciência, beleza, gente? É muito importante. Não é só pra não ter filho, não. É pra se proteger de doença, beleza? E também pra não ter filho. Então, aí ela doente e tudo mais, e quando ele chegou pra ir buscar ela, já era a véia, nem quis deixar mais ele pegar ela, né? Porque já na situação que a mulher tava e tudo mais, né? Aí ele nunca mais entrou em contato com ela em relação a isso e tudo mais. Aí ele descobriu a existência da Mal Mal, né? E ele, tipo, de cara já viu que era filha dele. E daí vai ter todo um rolê pra ele pegar ela, né? De volta, não é? Então, ele quer, e querendo ou não, ele quer ser pai dela, né? Só que, tipo, pra ela, ele, como qualquer outra pessoa, o homem ali, pra ele é um qualquer um, né? Porque ela já cresceu, ela já teve a infância, entre muitas aspas, dela, ela já tem um pai que ela considera como pai, que o pai adotivo dela, e tudo mais. Então, tipo, ela meio que tá cagando e andando pro Lacan. Então, não, tudo bem, se for dar uma, mas a mulher, ela tá viva ainda? Não tá. Então, é aquela mulher que ele compra. Ele acaba comprando ela, né? Só que ele não sabia que ela tava viva.
entendeu? Verdade. Ele não sabia, até porque quando ele descobre que ela tá no lugar lá que a Pairin mostra pra ele o caminho, ele fica desesperado pra encontrar ela, né? Porque ele não sabia que ela tava viva. Ele leva ela pra onde mesmo? Não é mostrado, mas meio que... Meio que tipo, casou ele com ela, compra casou e com ela. Casou. Que dó, né, cara? Não, foi bonito da parte dele, todo esse rolê aí. Só que antes de chegar nesse ponto que você fala, nossa, cara, tem toda uma parada, um jogo psicológico, porque Mao percebe que tudo, igual o Massa levantou, né, tudo aquilo tava ligado e tal, mas por algum motivo, porque tem um último caso que a gente não mencionou, mas falando brevemente, que é o caso do ferreiro, que é assassinado, e tem uma gaveta lá que ninguém consegue abrir. Nossa, que é foda pra caralho, né? Que é um segredo que ele sabia fazer com um material específico que só ele conseguia fazer, e ele não passou pra nenhum dos filhos dele. E aí ela resolve o puzzle, né? Ela resolve o quebra-cabeça, e aí que ela começa a perceber que, tipo, vai dar merda em alguma coisa aqui. Porque daí ela começa amando até do Gauchin, né? Ela vai pra biblioteca pesquisar as coisas lá, ela acha a planta de uma parada, e ela vê, meu Deus do céu, vão tentar matar alguém. E tipo assim, esse rolê que tava dentro dessa caixa era uma técnica que esse cara, que era marceneiro, né? Ele desenvolveu lá e não passou pros filhos dele. E isso vai influenciar totalmente no que vai acontecer agora. Isso, né? Porque no fim foi uma tentativa de assassinato do Jinshi, né? Então, vamos por partes. Por que o Jinshi é o alvo, entendeu? Aí vai vir... Muita gente fala assim, porque o Jinshi, a gente suspeita pelas reações dele e tal, que ele tem o piruzinho, né? E se ele tem um piruzinho e ele tá ali, amando do imperador pra testar as concubinas, ele deve ter alguma posição importante, tá ligado? E daí vai vir todo aquele reboliço. Será que ele também não é descendente do imperador? Será que ele não é irmão do imperador? Porque na minha visão, eu acho que ele é irmão do imperador, né? Eu não posso falar nada que já tô atualizado na segunda temporada. Então não posso falar nada. Você que já tá atualizado aí, igual o Masayuki, então me desculpa. Quando eu terminei essa primeira temporada, eu fiquei questionando sobre isso. E vocês? Finge que vocês não estão assistindo. O que vocês pensou nesse momento? Ou quando você assistiu, o que você imaginou, né? Por mais que vocês ainda estejam na segunda, o que vocês acham? No fim, ela acaba salvando a vida do cara que ia sofrer a tentativa de assassinato. Inclusive, nossa, ela levou um soco na cara de um guarda. Engraçada. Nossa, ela levou aí quem aparece, o Lacan, né? Que é o pai dela. É o seguinte, tá comigo, pode deixar, mas tá comigo, vai, deixa ela passar. Ela nem olha pra cara dele. E só vai lá e salva sem saber quem que era a pessoa. No fim, ela descobre que é o Jinshi. Mas ela não se... É interessante que a hora que ela recobra a consciência, ela não se pergunta por que ele tava lá. Ele deve ser alguém importante. Mas foda-se. Basicamente essa a reação dela, né? Era uma parada que ia cair em cima dele, né? Era um lustre, um sino, sei lá, não lembro. Era um bagulho de ferro gigante. Ia cair em cima dele e como que ia cair em cima dele? Porque a madeira lá, a técnica que foi utilizada, marcedeira, era ruim. Não era a técnica foda do cara lá da caixa do puzzle, né? Na verdade, Era verdade. Era exatamente a técnica do cara. Era o contrário, porque, né? Só que ele acabou sendo morto pra que justamente ele não entregasse. Pô, eu construí, mas meu material não é feito pra segurar um bagulho gigante desse tamanho. Não ia aguentar. Verdade. Então é justamente por isso que ele é assassinado. Mas isso daí é uma ligação de ponto que é feita depois, quando a Mau vai lá e reconstrói todas as paradas e você fica, caralho. Ô, Massa, até o ponto que você assistiu, já fala quem que é a família que tá querendo matar o Jinshi? Eu acho que não fala. Aparece a ponta do iceberg. Parece algumas pessoas que tá relacionado. Quem que vocês acham que é? Então, na primeira temporada, uma personagem que a gente não mencionou aqui, quando a Mau vai pra casa do Jinshi... Tem uma, né, que ela finge que morreu, tem, né? A Suirei, se não me engano. Eu acho que é. Então, ela meio que também mexe com as plantinhas especial lá, só que ela não dá muita trela pra Mau. E aí ela morre. Só que, quando eles vão ver o corpo dela, porque a Mau faz questão de querer ver o cadáver dela, eles percebem que não é ela que tá lá. Verdade, tem todo que ela está viva e possivelmente fugiu. Só que daí fica nessa, tipo, a mina desapareceu. E aí? Você fica, ela deve ter alguma coisa a ver com todos esses paranauê aí, mas... E aí? Ela pode ser uma infiltrada, né, assim por dizer, dentro do palácio. Cara, vou falar pra você, é um anime complexo pra caramba.
É muita coisa, muito detalhezinho. É porque agora, nessa parte final, a gente focou mais nessa segunda parte, da metade da primeira temporada, a gente focou mais nesses eventos, assim, que são os mais importantes, só que tem outros episódios também, tem um episódio de fantasma também, né? Tem que lidar com outra situação de fantasma, que as meninas vão à noite lá ouvir a história de alguém contando. É um episódio que eu... É isso a primeira temporada Aham. ainda? É a primeira temporada ainda. Eu tenho umas coisinhas que fogem um pouquinho da história, né? Normal. Mas me falem, agora eu quero saber. Vocês surtaram lá no grupo. Quem é que vocês não estão no grupo, vocês não conseguem ver, mas o Masayuki, ele acabou de fazer uma coisa que ele não faz, cara. O que você fez, Masayuki? Eu fui contra a minha índole. Eu continuei a assistir a segunda temporada, assim, a segunda temporada tá terminada ainda. Agora tem que esperar sair tudo. E se o senhor fez isso é porque o negócio é bom, né? É bom, pior que é bom demais. É muito bom. O pior que parou bem no momento, tá ligado? Então aconteceu um negócio muito da hora não, é muito foda, tá ligado? E tipo, eu não tem episódio. Porque um dia tu tá lendo mangá também. Ai. Então, gente, vocês que estão ouvindo aí, fica aí as questões. Comente aí. O que vocês acham que vai acontecer? Qual que foi o pensamento de vocês? Não vale dar spoiler da segunda temporada, tá? Porque eu não assisti ainda também. Pensa nos amiguinhos também que chegou aqui e não assistiu, que vão ler ali, que a gente respeitou aqui e a gente é fresco, a gente tá falando, isso aqui é da primeira temporada, esse é da primeira temporada e é isso aí. Só diz uma coisa, episódio do sapo é engraçado. Então, gente, quem não assistiu, assista, cara, vale a pena pra caramba. O Massa aí que já assistiu 35 mil anime já continuou assistindo. Nem tanto. 35 mil não, mas uns 5 mil tá perto. Não, feito inédito, né? Ô, louco. Ter continuado assistindo um rolê que não terminou, nossa. Daí, pra você que é ouvinte, o cara que espera a temporada inteira do anime sair pra depois assistir e não conseguir segurar, É que o bagulho é bom. pode saber que é bom. E só pra avisar vocês, o anime ele vai terminar em junho, se eu não me engano, né? Porque ele sai toda sexta-feira. Toda sexta. E os... Amanhã tem episódio novo? Ai, que belezinha. E o Luiz também não assistiu, Luiz? Pode assistir, tá? Você não veio gravar com nós hoje, mas eu quero que você assista também. Será que ele não gostou? Normalmente ele não assiste quando ele não gosta. É mais paradinho o começo. Comecinho é mais paradinho. Realmente. Mas depois vai fixando mais. Indo então para as nossas considerações finais e nota, Sr. Roger. Suas considerações finais e nota para Diário de Apotecária. Cara, esse é um anime muito foda. E vendo a reação de vocês, eu vejo que realmente ele é foda, né? Porque vocês têm um pouco mais de experiência que eu nos animes aí. E a gente até comentou uma vez que tem animes que saem parecidos com o outro. Igual esse anime que saiu agora na última temporada da médica lá, que investiga, parece muito com a Apotecária. O mesmo estilo. Não assisti esse, mas às vezes é... Cara, você até chegou a comentar e eu comecei a assistir. Acho que assisti uns 3, 4 Uhum. episódios. Tipo, tem uma ideia meio parecida, porque a médica tenta resolver crimes, né? Uhum. Mas, tipo, são animes totalmente diferentes, cara. Ah, entendi. Então, tipo, você ficou curioso, vai ver também. Eu acho que é a Meku alguma coisa, né? É legal, é legal, é legal. Mas esse da Apotecária foi a primeira vez que eu assisti um anime desse gênero, eu acho. Dizer, vamos. E esse gênero não faz muito meu estilo mesmo. Eu não curto muito, não. Até filmes e tal, não é muito a minha praia. Mesmo já tendo assistido algum ou outro, tipo Mentalista, igual eu disse. Mas, nossa, cara, a personagem é muito foda. Ela é muito carismática. As caras dela... Os tibi que eles fazem no meio do episódio também. Cara, tipo, nossa, a personagem ela é muito carismática. Tanto que eu já vi crianças, minha menina teve contato com crianças que sabe quem é a Mao, mas nunca assistiu o anime, né? Tipo a Anya também, tipo... A Frieren eu acho que não, mas a Anya, né? Então, estoura a bolha, passa além da bolha, né? Não sei como, mas acontece todo esse rolê. E os outros personagens são interessantes, né? Todos ali têm uma história, um plano de fundo, coisas que a gente gostaria de saber mais e eu acho que eles vão acabar explorando. Foi um anime que eu comecei, parei, voltei depois de um tempo e assisti ele inteiro, né? Eu assisti também alguns episódios com a minha esposa. Porque em casa a gente tem mania de começar as coisas e a gente esquece e se perde. E eu e minha esposa, a gente assistiu um atrás do outro e foi, nossa, a gente adorou, cara. Anime muito massa, muito da hora. Pra mim não tem como não dar 5 romances. É muito da hora. Tipo, a experiência foi bem legal também, porque eu assisti junto com a minha esposa. E,
Quando a experiência é legal com uma pessoa que você gosta, é melhor ainda. Senhor Fabiano, suas considerações finais e nota. Cara, assim, igual o Roger ele já adiantou, esse é aquele anime que é legal de se ver com a companheira, porque eu já falei em outros episódios aqui, né, a minha esposa, ela curte muito questões históricas do Japão, asiático como um todo, né, até porque essa história não se passa no Japão, mas um anime ou outro, às vezes ela se esforça pra assistir, e esse é um que ela começou a assistir até mais que eu. Ela tá atualizadíssima na segunda temporada. Eu assisti um episódio ou outro, mas eu não foquei muito, porque eu sei que a gente vai ter que ver de novo, porque em algum momento vai ter a segunda temporada aqui. E aí, ela toda sexta-feira tá esperando ali sair e já assiste na Crunchyroll. Bem gostoso a história, ela te prende. No começo é parado mesmo, mas depois você vê que não é uma coisa solta, porque vai ligando as coisas, e são coisas pequenas que fazem parte de uma coisa maior, que tem uma coisa muito maior ainda envolvida, e eles vão te entregando os pedaços. Aí você vai assistindo, você fica querendo saber cada vez mais. E é um rolê que prende. A personagem, concordo com o Roger, totalmente carismática. E é um anime que acho que de todos que a gente assistiu, o último que tinha essa experiência com o Chibi foi o do Ancient Magus Braid, né? Episódio clássico aqui do nosso podcast. Lá era muito mal utilizado essa estética. Aqui não. Aqui é maravilhosa. Aqui você dá risada. É muito bom. E inclusive até os momentos sérios ele acaba sendo bom. Tem uma hora em que o Jinchi vai falar com a Malma, de falar com o Lacan, né? Se ele podia colocar os dois pra conversar, algo, né? Se não me engano, algo nesse sentido. Só que aí ela faz uma cara pra ele que, tipo, é mostrado em um frame. Você tem que meio que, se você quiser realmente ver, é pausado. O cara fica com medo porque nunca viu ela fazer aquela cara. E ela não fala nada pra ele. Ela só faz a cara e segue a vida. E ele fica, caralho, nunca vi ela fazer essa cara. Vou pedir mais essas coisas pra ela não, deixa quieta. Vale a pena, se você não conhece, assista, é muito bom. Não tem como dar uma nota menor também do que 5 romances. E olha que eu estou falando da primeira ainda, a expectativa da segunda temporada tá grande. Diário de Apotecário, eu acho que ele é um anime um pouco fora da curva, porque ele foge um pouquinho do padrão de animes. O jeito de contar a história, o próprio fato de ser uma história passa na China, né? Então, achei bem legal. Porque normalmente, quando é um anime histórico, entre aspas, histórico, né? Normalmente o Japão conta uma história mais europeizada, ou no Japão mesmo, né? Acho que nunca vi contado na China, né? Tipo, se você falar que é uma animação feita na China, tipo, acho que passa batido, tipo, sem nem perceber. E é por isso que tem essa facilidade, além de ser bom, né? Óbvio. Além de ser um anime muito bom. Acho que por isso também tem essa facilidade dele estourar a bolha, né? Diário de Apotecário. Acho que ele tá na lista, né? Dos melhores do ano, né? Eu não sei, mas a nota dele aqui no My Anime List é super alta. A segunda temporada tá 8.83 e a primeira 8.87. Tem toda essa questão de um estilo Sherlock Holmes de contar a história, né? Através da Mal, resolvendo esses problemas lá e cá, então, e a própria conexão que ela vai fazendo com as pessoas, né, porque meio que o palácio interno ali todo ali fica meio que dependente dela, né, é muito legal isso, porque ela não quer toda essa responsabilidade, só que todas as pessoas confiam muito nela, então é muito legal isso. Eu também vou dar 5, eu assisti numa paulada só até agora, acho que foi 30, 24, 16, 40 episódios, numa paulada só. Caraca. Foi numa Gostou paulada mesmo, só. hein? Foi numa paulada só, cara. Mas é isso. Diário de Apotecário, muito bom. Recomendo. Quem não assistiu ainda, vai lá assistir. Tá perdendo tempo, não tá assistindo. E foi mais um episódio. Temos mensagem, senhor Fabiano? Temos uma mensagem no YouTube. No YouTube o povo só fala mal da gente. YouTube. Não, mas dessa vez é positiva. Uma mensagem boa, uma mensagem bonitinha. Nós recebemos um comentário no nosso último episódio do One Piece, a Ilha dos Homens Peixe, episódio 11. Meu Deus, o One Piece vai ter quantos episódios, gente? Uns 15, 20? A gente vai ter que começar a dividir os arcos agora em 2. Cada arco vai ter mais de 100 episódios. Vai dar pra fazer em um episódio. Não vai dar pra fazer em um episódio só, não.
Meu Deus, o bagulho tá ficando muito grande, rapaz. De qualquer forma, é um comentário positivo, né? Normalmente, igual o Márcio falou, a gente recebe sempre pauladas no YouTube. Agora esse foi bonitinho. O episódio mal tinha acabado de sair, ele foi comentado na madrugada, isso aqui, inclusive. Acabei de ver um comentário sobre o podcast no Animes Brasil, logo vim procurar. Ele foi feito pelo Guizeira6796. Então, um salve pro Guizeira6796. Não sei se você vai estar ouvindo esse episódio. Abraço, muito abraço. Mas um muito salve obrigado aí. por você ter vindo atrás, beleza? Comentário deve ter sido um comentário do Roger. Deve ter sempre espalhando o colocado Rumo lá. Podcast nos fóruns. Ficou por aí. flodando, como dizem, né? Flodando. Mas, senhor Fabiano, às vezes as pessoas não sabem como nos mandar uma mensagem gostosa daquele jeito para podermos ler aqui no episódio. Ajude essas pessoas a encontrar o caminho, senhor Fabiano. Claro, vamos lá. Pegue o seu computador, tire a poeira dele, que é importante para não sujar os componentes ali e não ficar pesado. Depois passa um perfuminho, né, da marca Boticário. E a hora que ele estiver bem cheiroso, mande um e-mail para nós, para o endereço romapodcast23@gmail.com, e nele teça seus comentários sobre este episódio, sobre o anime, sobre a saúde do Masayuki, que ele conseguiu tancar o episódio, aguentou até o final aí. Tô aqui, gente, mas o Febre tá querendo voltar. Já tá me dando calafrio de novo já. Sobre também a semana, o mês, o ano, sobre o que você quiser falar. Coisas positivas. Se quiser falar coisas negativas também, a gente fica triste, mas a gente lê, né? Inclusive um abraço ali pro ET Veraldo lá, que eu esqueci o nome dele. E é isso, gente. Não deixe de mandar uma mensagem, a gente fica muito feliz, independente se é positivo ou não. E além, né, do e-mail, a gente também tem outros canais. Qual que é, Sr. Roger? A gente também tem nossa comunidade no WhatsApp. Tá meio paradinho, o povo tá meio desanimado, mas vamos entrar aí, gente. Vamos animar esse rolê. Mandei um feliz dia do trabalho lá hoje, em forma de anime. Eu fico escravizando a IA. Se você quer saber o que é isso, entra lá. E a gente também tem nosso Instagram, a gente também tem o nosso TikTok. Todos os links que a gente for mencionando aqui vai estar aí, vai ficar mais facinho pra você já entrar, clicar e já entrar direto. Uma coisinha que eu gostaria de pedir pra vocês é, gente, dá 5 estrelas pra nós aí no Spotify, pra gente ficar lá em cima no topo. Desde que eu pedi, deu uma melhoradinha, mas a gente precisa mais estrelas. Se você ainda não deixou suas 5 estrelas, deixa lá pra gente, beleza? E massa, a gente tem mais algumas coisinhas pra falar, não tem? Temos no YouTube, que no YouTube também a gente tem alguns episódios, apesar de não estar completo, porque o senhor YouTube é muito chato, não deixa nossos episódios lá, ele quer bloquear, né, porque ele é muito chato. Mas tá lá, deixa lá, se você gosta lá, deixar seu YouTube tocando lá eternamente, todo o playlist lá deixa lá tocando do Roman Podcast lá, que a gente vai gostar muito, beleza? E também temos o Catarse, que você pode lá estar apoiando lá R$5 por mês, é o mínimo lá que aceita lá no Catarse, pra a gente poder aqui expandir nosso drive, melhorar nossos equipamentos, sempre melhorando a qualidade do podcast para vocês ouvintes, beleza? E aproveitando, mandar um abraço pro nosso colaborador lá do Catarse, o senhor Jorge Alves, né? Tá sempre aí. Alves sempre tá em ativa aí, entrando em contato conosco, conversando com a gente. A gente adora isso, senhor Jorge Alves. E também todo mundo que quiser trocar uma ideia com a gente, tá lá na comunidade, lá a gente gosta bastante. E, senhor Fabiano, entraremos por um arco de 3 semanas, das próximas 3 semanas, não é, senhor Fabiano? O que a gente vai inventar agora, senhor Fabiano? Eu acho que a gente tinha que fazer uma surpresa aí pra deixar os caras na ansiedade aí, mas é um anime muito bom, muito legal. Você já deu uma dica ali em episódios anteriores, não vai dar outra agora. Se quiser vai ter que ouvir o nosso último episódio, que eu já nem lembro mais qual foi o anime, qual foi a área qual o Shonhiro, mas eu acho que a dica tá no episódio do Nausicaa. De qualquer forma, vocês escutem os dois e vejam se a dica tá em um. Eu vou dar uma dica: saquinho de tangue e um copo d'água. Saquinho de tangue e um copo d'água? Aí você mistura eles, vai dar um suco tangue de uva. Não podia falar muito, né? Eu fiquei na dúvida do que vai ser agora. Ai, cara, senhor Fabiano. Agradecer esses homens lindos aí que estiverem mais um dia conosco. A gente não participou da última gravação porque a gente não consegue ler One Piece, mas a gente sempre fica ansioso por esse dia. Agradecer a você que nos ouviu até aqui e dizer que caso
não conhece Diário de uma Apotecária e for assistir, não deixe de comentar, vem pelo Roman Podcast. Vai ficar muito feliz. Também passar pro amiguinho, passar pro vizinho, passar pra amante, pros estudantes, pra todo mundo. Passa ali pro podcast, manda a palavra ali pra todo mundo. E claro, né? Não deixe de ouvir nossos outros episódios aí. A gente, numeralmente, esse é o nosso episódio número 98, mas a gente já tem mais de 100 episódios aí. Inclusive, Roger terminou nessa última semana passada ali a primeira parte do Roman Zap ali, todos os episódios de Rama Meio. Dá uma ouvidinha lá no almoço, a hora que você for fazer teu cagão remunerado também, tranquilo. O episódio ali é curtinho, feito pra isso mesmo. Um salve, um abraço pra todos. E é isso aí. Toma cuidado aí com o que vocês comem, tá, gente? Principalmente comida japonesa. Sir Roger. Ai, cara, antes de eu falar o que eu tenho que falar, só queria dizer, imagina você tá assistindo um programa do João Kleber, esses programas assim, sensacionalista, do Ratinho, e do nada aparece lá: como você descobriu a traição do seu marido? Ah, eu vi ele mandando um podcast chamado Roman Podcast pra amante dele. Pensou? Que louco. Faça isso então, que eu quero saber se a gente vai ser, como que é? O pivô dessa situação aí, dessa separação. Melhor do que descobrir a traição através do histórico smartwatch. Fazendo exercício às 3 horas da madrugada, né? Foi muito específico você. Meu Deus, gente. Tá tudo bem, mas... Oi? Oi. A febre tá falando alto. A febre já tá voltando a falar alto de novo. Já tô delirando já. Ai, gente. Mas é isso aí. Queria mandar um abraço pra todos que escutam a gente. Um abraço pra quem escutou lá o Roman Zap também. Quem quiser dar uma olhadinha, dá uma olhadinha lá, que eu fiz toda semana certinho. E sugira lá novos episódios do Roman Zap. E sugira também episódios novos aqui pra gente trazer pra vocês. Alguma série que vocês têm interesse de mangá, one shot. Pode sugerir. A gente vai tentar trazer aqui pra vocês. Passem a palavra adiante pro mecânico, pra todo mundo na escola. E eu vou lançar um desafio. Qual escola mandar aqui mais representantes de turma, né, mais pessoas da sua turma lá falar assim: eu sou daqui do 5º B da escola São Geraldo. Cara... Escola São Geraldo? eu inventei um nome aqui, né? Mas... da cidade tal. Quem tiver mais representante vai ganhar um presente muito especial. Tipo, um abraço, meu. Eu não tenho dinheiro, não. Mas vai ser muito legal. Pensou uma competição assim de 2 escolas? Ou ter mais? Não seria muito top. Mas é isso, gente. Um abraço também pro seu Luiz que não gravou. Um abraço pros meus amigos que gravaram aqui comigo. Até a próxima e tchau. Apenas lembrando, episódio Roman Podcast todas as segundas-feiras e Roman Piece ou no começo ou no fim do mês, beleza? Então foi isso, agradeço demais a todos que nos escutaram até o momento e espero contar com a presença de todos para a próxima semana também. E tchau, tchau, que hoje a febre tá querendo voltar, então vai ser esse tchau. Tchau! José estava no Egito, mas ele não estava só. Foi pra casa de Potifar, o eunuco de Faraó. Eunuco de Faraó, eunuco de Faraó. Foi pra casa de Potifar, no cu de Faraó. Como você explica pra sua esposa que você canta essas coisas nessas horas? Ela tá vendo eu cantar aqui, mano. Ai.